Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, irmãos. Estou vindo aqui a trazer o segundo áudio falando sobre o juízo final. Qual é o significado do juízo final? Apresentei para vocês ontem uma passagem onde eu disse para vocês que o juízo final é um evento que Deus irá julgar os homens e os seres espirituais. Ou seja, o julgamento final. Ele marca a transição entre a consumação dessa era e o início do estado eterno, ou seja, o início do reino de Cristo. Mas antes de eu dar continuidade ao estudo de hoje, eu preciso responder algumas interrogações. A pastora Milena, ela mandou uma pergunta para que eu viesse explicar para ela. Atos de Apóstolo, capítulo 13, o versículo 23. O versículo 23. Atos do Apóstolo, capítulo 13, versículo 23. Ela me disse assim, me explica esse versículo. Em versículo 23 está escrito assim, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. A resposta, minha irmã, está no versículo anterior. O versículo 21 conta que o povo de Israel rejeitaram a Deus como sendo o Rei Supremo, sendo aquele Deus que guiava o povo, e pediram um rei. Eles queriam ser governados por um rei terreno igual todos os seres humanos, todo o reino era governado na época. Eles pediram para Samuel que elegesse um rei. E Samuel explicou para eles, falando a consequência que teria o ato deles rejeitarem a Deus. Samuel ficou muito triste, ele passou uns dias triste, e Deus disse para ele, por que você está triste, meu servo? Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, como sendo um Deus. Mas eles estão querendo um rei, então escolha um rei para ele. Eu vou direcionar você, você vai escolher um rei. E Deus levantou Saul para ser o rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. Foi Saul. Mas Saul, ele não era segundo a vontade de Deus para ser um rei. Ele foi alguém que Deus escolheu no momento, até escolher Davi. Davi era o rei segundo o coração de Deus. Então Deus, quando ele tirou o reinado de Saul, ele colocou sobre o ombro de Davi. E tendo levantado um rei para Israel, que era Davi. Davi era segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E o versículo 23 que a senhora pediu para explicar, que diz assim, da descendência deste, conforme a promessa trouxe Deus a Israel, o Salvador,
era descendência de Davi. Então Jesus, ele descendeu da tribo de Davi. Ele era, não sei se ele era tataraneto ou bisneto de Davi, mas ele vem da tribo de Davi. Então, Jesus, ele é um descendente direto de Davi. Amém? Vamos ao estudo de hoje, então. O estudo de hoje, amados, eu quero falar sobre o julgamento. Eu dou continuidade ao mesmo estudo que eu estava falando, qual é o juízo final, né? Eu parei ontem e hoje vamos continuar falando sobre esse estudo. Ontem eu até expliquei sobre a parábola do joio e do trigo, né? Então, expliquei que o joio seria juntado como se fosse uma palha e lançado num fogo onde haveria prantos, dores e lamentos. Então, o julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja, ele ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Antes de eu continuar, quero dizer para os irmãos que esses são os pensamentos de alguns escritores que eu estou trazendo. Por último, eu estarei colocando o meu próprio pensamento. Talvez não seja de concordância com os pensamentos dessas pessoas, né? Então, o pensamento desse escritor diz que o julgamento irá ocorrer logo em seguida da segunda vinda de Cristo. Ou seja, quando Cristo arrebatar a igreja, quando houver o arrebatamento da igreja é algo secreto. Poucas pessoas irão perceber que a igreja de Cristo não está mais na terra, porque algo secretamente irá ocorrer. A Bíblia diz que tiver 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Se tiver 2 numa mesma cama, um será tomado e outro será deixado. Então, é algo totalmente secreto que irá ocorrer. E logo após o arrebatamento, iniciará o julgamento das obras dos salvos, aquelas que nós denominamos como o Tribunal de Cristo, onde os santos serão galardoados. E também haverá o julgamento dos judeus e do gentil. No final da grande tribulação, ocorrerá ou seja, na segunda fase da segunda vinda de Cristo, após 7 anos, isto terminando a grande tribulação, porque aqui na terra haverá grande tribulação, a igreja de Cristo estará nos céus, em festa, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro estará nos céus, participando da bodas, da festa, mas aqui na terra haverá grande tribulação. E muito cristão que foram desapercebido com a obra, foram desapercebido, não aguardava a vinda de Cristo, irão voltar para Cristo e serão mortos. Haverá uma grande perseguição aqui na terra sobre o cristianismo, aqueles que professam a fé em Cristo. Essas pessoas que ficarem
os cristãos que ficarem aqui na terra, aqueles que descuidaram a sua fé, eles não serão arrebatados, mas haverá uma segunda oportunidade para eles na grande tribulação, que duraria 7 anos aqui na terra. E esses cristãos só serão salvos mediante o sacrifício da sua própria vida. Eles não serão salvos mediante o sacrifício de Cristo, porque eles rejeitaram o sacrifício de Cristo. De alguma maneira, negligenciaram a sua fé. Só que após o arrebatamento, eles se arrependerão e irão morrer na grande tribulação. Então haverá um julgamento depois disso, onde será determinado as questões acerca da salvação. Esse julgamento também é chamado de julgamento das nações. Um julgamento na qual irá incluir um povo geral, ou seja, participarão desse julgamento os ímpios e aqueles que morreram na grande tribulação. Esse julgamento será logo após o milênio, após Cristo reinar 1000 anos aqui na terra. Então, quem não participar do arrebatamento da igreja, aquele que são cristãos hoje e são descuidados com a obra de Deus, ele irá ainda ser salvo mediante o seu próprio sacrifício. Eles irão morrer por não negar a fé em Cristo. Mas eles aguardarão por 1000 anos para ser julgado, onde será o julgamento geral das nações, onde está escrito lá no livro de Apocalipse sobre o grande trono branco. Esse julgamento ocorrerá após a última revolta de Satanás, que se dará ao fim do milênio. Então, esse julgamento será um julgamento exclusivo, onde então haverá uma sentença de condenação para aqueles que não aceitaram a Cristo. Então, haverá uma sentença de condenação para aqueles que não aceitaram a Cristo. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus serão salvos, mas aqueles que não creem já está condenado. Isso que a Bíblia diz. Então, existe uma sentença agora daqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que ouvem a palavra de Jesus, mas não acreditam que Jesus é o Senhor, não acreditam que Jesus é o Salvador, mas eles já ouviram a palavra. Então, aqueles que acreditam, eles serão salvos, mas aqueles que não acreditam já estão condenados, porque eles já ouviram a palavra. Então, isso ocorrerá logo em seguida. Mas aqueles que ainda ficarem aqui na terra serão julgados após o milênio. Eles morrerão. Eles irão morrer durante aquele milênio. Serão perseguidos, apesar das divergências, né? Aí virá o juízo final. Isso se dará início ao estado eterno, onde Cristo irá reinar eternamente. E aqueles que não aceitaram a Cristo será destinado ao lago de fogo eterno. Os santos reinarão com Deus no novo céu e na nova terra. Então,
Essa é a promessa da palavra de Deus para os cristãos da atualidade. Vamos continuar, amados, procurando entender quanto ao juízo final. Ele ocorrerá logo depois da vinda de Cristo, haverá um julgamento. Isso é o pensamento de alguns escritores. Eu não estou me colocando meu pensamento ainda. Quanto ao juízo final, quando ocorrerá? Como eu estou trazendo pensamento de alguma pessoa, então nós vamos continuar nesse pensamento, que haverá muita discussão a respeito, né? É algo que fala sobre o julgamento, tem algumas pessoas que têm tomado posição, pessoas que são estudiosos, pessoas que analisa, que são chamados até mestres em escatologia, eles têm defendido algumas ideias. Algum estudioso, eles acreditam que esse julgamento deve acontecer logo após a vinda de Jesus. Mas tem muitas ideias, tem muitas pessoas que têm motivo, tem alguma divisão. Até alguns servos de Jesus, algum cristão, acredita, tem pensamento contrário, que acredita fielmente na esperança da chegada desse grande dia. Algumas pessoas até acreditam que não irão morrer antes da vinda de Cristo. Se a vinda de Cristo ocorresse hoje, muito cristão seria pego de surpresa. Então nós não sabemos se vamos chegar a ser arrebatados ou iremos morrer antes. Mas para aqueles que morrem antes da vinda de Cristo, existe uma esperança, que eles ressuscitarão primeiro. Ou seja, antes de ouvir o arrebatamento da igreja, aqueles cristãos que verdadeiramente aguardaram em Cristo a vinda de Cristo, eles irão ressuscitar, irão subir de encontro com Cristo, e logo após essa ressurreição desses cristãos que aguarda a vinda de Cristo, a igreja de Cristo também será arrebatada. Então vamos tentar entender que esses cristãos, eles são genuinamente cristãos, que amam a palavra de Deus, mas eles morreram sem ver o grande evento do arrebatamento. Então existem muitos cristãos que são hereges, são pessoas que não acreditam, são pessoas que apenas estão na igreja, mas eles não acreditam que Cristo irá vir levar a igreja. Eles estão lá porque eles acham bonito, eles gostam do hino, gostam dos louvores, e até muitas vezes glorificam a Deus, mas não se converteram a Cristo, não entregaram a sua vida a Cristo. E muitas vezes eles negam pela sua atitude que são verdadeiramente cristãos. Para essas pessoas haverá uma realidade do juízo final. Haverá uma condenação eterna.
Não porque eles são ímpios, mas porque eles são incrédulos. Onde a Bíblia diz que ficará de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras e todos aqueles que negam a verdade. Então, para essas pessoas haverá uma condenação eterna. Haverá uma eternidade de sofrimento. Mas aqueles que acreditam em Cristo, que são servos de Cristo, haverá uma eternidade santa, onde eles estarão com Deus, onde eles são chamados de primícia, ou seja, o primeiro, onde eles estarão livres do juízo eterno. Então, o juízo eterno é como um evento diretamente ligado à vinda de Cristo, a ressurreição geral dos mortos, que está em Daniel. Eu vou citar alguns versículos, se vocês tiverem curiosidade para ler. Está em Daniel 12, verso 2, Mateus 7, verso 22, Mateus 11, verso 22, Mateus 12, verso 41 e 42, Mateus 25, verso 31 a 46, livro de João, capítulo 5, verso 28 a 29, Atos do Apóstolo, capítulo 17, verso 31, Atos do Apóstolo 24, verso 14 e versículo 15, livro de Romanos 2, verso 5, segundo Tessalonicense 1, verso 7 até o versículo 10, segundo Timóteo 1, versículo 12, segundo Timóteo 4, versículo 1 e 8, e o capítulo de Pedro 3, versículo 7. Bem, eu convido vocês a analisarem o livro de Apocalipse, o capítulo 20 até o capítulo 22. Aí vocês vão entender acerca do julgamento que irá ocorrer. Mas eu chamo a vossa atenção, meus irmãos, que qualquer tentativa que muitas vezes nós tentamos trazer ou estipular a vinda de Cristo, o julgamento, ele é muito difícil para a gente explicar. Porque eu já vos disse que a escatologia é algo muito difícil de explicar. Explicar o futuro, que é totalmente desconhecido para nós, é difícil explicar. Nós podemos apresentar alguns argumentos, podemos até construir alguns fundamentos, mas nós não podemos pegar versículo isolado para apresentar algum conceito bíblico. Então, eu convido vocês sempre a analisarem a palavra de Deus. Analise a passagem de Mateus 31 até o versículo 46, ou o livro de 2 Coríntios 5, 10, que se refere aos julgamentos. Existe alguma diferença nesses julgamentos. Tem alguma diferença sobre o grande trono branco, que está em Apocalipse 20.
Mas é bom a gente analisar a palavra de Deus, que são referência que o Evangelho de Mateus apresenta. Ele afirma que se trata do julgamento das nações para o início do milênio. Então, o julgamento das nações será um julgamento exclusivo, não será julgado aquelas pessoas que morreram na perseguição do anticristo. Nem também será o grande trono branco. Quanto à referência na Epístola aos Coríntios, defende que o tribunal de Cristo é um julgamento exclusivo para os cristãos, ou seja, para mim e para você, onde nós poderemos perder, inclusive, a nossa salvação eterna. Eu estava analisando hoje à noite, antes de começar a gravar, a palavra de Deus, e eu falei inclusive para minha esposa, falei, se Cristo voltar hoje, eu estarei fora. Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida. Alguns atos que eu tenho praticado, eu preciso deixar de praticar, para poder participar da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Se você, meu irmão, minha irmã, tem praticado alguma coisa que te condene, você sabe aquilo que você tem feito, assim como eu sei aquilo que eu tenho praticado. E se o nosso coração condena, veja bem, o que a palavra de Deus diz? Maior é Deus. Se o meu coração está condenando a mim, pensa só. Se os meus próprios pensamentos, a minha própria atitude me diz, Gregório, você está de fora, você não está vivendo uma vida segundo os preceitos espiritual de Deus. Agora imagina Deus, Ele é maior. É isso que a palavra de Deus diz. Então pense nisso, meu irmão. Amanhã eu estarei trazendo o terceiro áudio falando sobre o juízo final. Nós vamos aprendendo pouco a pouco. Tá bom? Que Deus vos abençoe. Amém?